Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, a mais esse nosso momento de culto. Para iniciar este culto, trago as palavras do Salmo de número 3 que dizem: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá, do seu Monte Santo, Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Com essas palavras, então, iniciamos este nosso momento de culto em nome de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, gostaria de convidar a cantarmos um hino. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Chegado o momento, irmãos, em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, dos versículos 26 ao versículo 39. Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. E assim está escrito: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso
porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram o morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então, Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui então a nossa leitura para este momento e convido a cantarmos mais um hino. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e
circunstância. Olha o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou, não olho circunstância. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstância. Olha o seu amor. Seu grande amor, Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstância. Olha o seu amor. seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Queridos irmãos e irmãs, entramos agora no que chamamos de período da Igreja. Período em que destacamos toda a obra e ação do Espírito Santo através dos apóstolos para o crescimento da Igreja, através do anúncio do Evangelho perdoador e redentor de Jesus Cristo. E é muito interessante notar que, ao olharmos esse texto rapidamente, que ouvimos há pouco, poderíamos até nos questionar sobre o que esse tempo tem a ver com esse período. Porém, meus amados, esse texto traz algo muito importante, nos dizendo quem é Jesus e qual é o nosso dever como pessoas redimidas e perdoadas pela obra de Cristo em nossa vida. Nosso texto, meus queridos, inicia destacando que Jesus se encontra na região de Gerasa, local onde não se viviam judeus, ou seja, Jesus estava num povoado completamente gentil, pessoas não judaicas. E assim que Jesus sai do barco e pisa em terra firme, o texto nos conta que um homem que estava possuído por muitos demônios há muito tempo vai ao encontro de Jesus. E o poder que os demônios tinham sobre aquele homem era tal que ele perdeu qualquer senso de vergonha, pois não usava mais roupas. Também não morava numa casa, mas vivia em túmulos abertos. Ou seja, aquele homem estava completamente perdido e em sofrimento dia e noite. E assim vemos, irmãos, que embora Satanás não seja poderoso como Deus, pois afinal de contas ele é apenas uma criatura que Deus criou, ele ainda assim exerce grande poder sobre esse mundo. Os demônios de Satanás podiam fazer aquele homem, por exemplo, quebrar correntes de ferro, afirma o texto. Além disso, percebemos também que todos aqueles que estão sob os cuidados de Satanás, ou aqueles que estão fora da fé e da graça de Deus, mesmo os que servem a Satanás como os demônios, sempre irão enfrentar a ruína completa, sob o Senhor que se empenha apenas em destruir. E é interessante que, assim que os demônios veem Jesus chegando, eles o reconhecem, tanto que o chamam de Filho do Deus Altíssimo. Também reconhecem a sua autoridade, tanto que, como consequência de tudo isso, eles se jogam no chão em frente a Cristo, não em adoração, porém em rancorosa submissão à superioridade de Cristo Jesus. Isso porque Satanás e seus demônios o tempo todo sabiam quem era Jesus de Nazaré, quem era aquele homem que descia do barco. Eles nunca tiveram dúvidas de quem era Jesus. E sem dúvida também os demônios, ao verem Cristo, sabiam que Jesus iria libertar aquele homem. Eles sabiam que eles teriam que deixar aquela pessoa em paz. Na realidade, eles não estavam muito preocupados em deixar aquele homem. A sua real preocupação era para onde Jesus os mandaria. O texto nos afirma que eles não queriam que Jesus os mandasse para o abismo. Ou seja, abismo aqui quer dizer o local da condenação, do confinamento definitivo dos demônios e de Satanás do fim dos tempos. Em outras palavras, eles não queriam que Jesus já os julgasse e os condenasse à condenação eterna naquele momento. Assim sendo, eles vendo então que tem uma manada de porcos ao seu redor, eles pedem permissão
para que Jesus os deixe então entrar na manada de porcos que estava ali perto. E Cristo então permite que eles façam isso. Irmãos, vemos nessa cena algo extremamente importante. Satanás e todos os seus demônios não podem fazer nada, absolutamente nada, sem a autorização e permissão de Deus. E é isso mesmo, meus amados. Mesmo todo o mal que ocorre no mundo tem a permissão e a autoridade de Deus para que esteja ocorrendo. Vemos isso, por exemplo, muito claramente na história de vida de Jó. Jó é um homem que tinha uma vida tranquila aqui nesse mundo. E num certo dia, nos conta o texto, quando Satanás estava dando satisfação do que ele fazia pelo mundo a Deus, ele questiona a Deus se Jó realmente continuaria sendo fiel a Deus se ele perdesse tudo. E Deus, em sua infinita sabedoria, permite então que Satanás tire tudo de Jó, menos a sua vida. Com isso, irmãos, eu desejo que vocês percebam que tudo o que acontece em nossa vida, mesmo aqueles momentos terríveis que parece que tudo está desabando ao nosso redor, Deus está no comando e Deus está no controle de toda e qualquer situação. Não há nada que esteja fora dos planos e do domínio de Deus. Não existe nada que possa acontecer conosco que não tenha Deus no comando ou que tenha feito Deus nos deixar de lado. Deus, meus queridos, sempre está cuidando de nossa vida e nada, absolutamente nada pode acontecer sem a permissão e a autoridade de Deus. Tanto é verdade que Satanás e seus demônios já sabem e já conhecem o seu destino final. Tanto que eles dizem, nós não queremos ir para o abismo. Eles sabem que o destino final deles é lá, o abismo, condenação eterna. Porém, Jesus não os manda para lá. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. E por que Jesus simplesmente não liquidou com todo o mal no mundo quando esteve aqui? Por que Deus não termina com todo o mal? Bem, a hora para isso ainda não chegou, mas logo chegará. E o livro de Apocalipse retrata muito bem essa vitória de Jesus sobre Satanás, seus demônios e todo o mal que existe. Notem e tenham isso em mente, meus irmãos. Satanás é um assassino desde o começo, desde o princípio. E quando ele não consegue destruir a alma das pessoas, ele tenta causar mal a seus corpos. E quando isso é negado também a ele, então ele direciona todo o seu ódio e seu mal à criação de Deus. Seu único desejo é arruinar as obras de Deus. É por isso que ele nunca descansa. Contudo, ele só consegue fazer algo quando Deus dá permissão para ele. E a razão que Deus permite que isso aconteça, ou que o mal ainda esteja no mundo, a Bíblia não nos revela. A Escritura Sagrada não nos conta. Por isso é um grande mistério para todos nós. Porém, o que nos é revelado através da Escritura Sagrada, e é desejo de nosso Deus que saibamos, é que Ele está, sim, no controle de toda e qualquer situação. E de forma geral, Deus sempre tem um propósito para tudo. Mesmo quando estas visitações pelas quais o diabo opera o mal contra nós, são visitações que estão nas mãos de Deus, por meio das quais Ele deseja nos corrigir e nos chamar sempre ao arrependimento e ao perdão divino. E muitos, meus irmãos, até questionam também esse texto ou a atitude de Jesus aqui por causa da morte de tantos porcos, principalmente por causa desse tempo que vivemos, onde para muitas pessoas a vida dos animais é tão importante, ou para alguns até mesmo mais importante do que a vida do próprio ser humano, a vida do próximo que está ao seu redor. Se perguntando, por que Jesus permite que demônios entrem nos porcos, fazendo com que aqueles pobres animais, coitadinhos e inocentes morram? Nossa, Jesus foi cruel com aqueles animais. Bem, a isso, meus amados, a resposta básica e simples é: a cura daquele homem era muito mais importante que a manada de porcos. Irmãos, a vida do ser humano, para Deus,
é muito mais importante do que a vida de qualquer outra criatura que Ele próprio criou. E verdade seja dita, será que alguém poderia seriamente sustentar que os porcos deveriam ter sido poupados e o homem ser deixado sem cura? Não pela boca de um cristão, não pela boca de um verdadeiro Filho de Deus. E esse é um dos grandes perigos e tentações da nossa atualidade, é darmos mais valor às coisas, aos objetos ou aos animais do que a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida do nosso próximo, daqueles que vivem em torno da gente. E então, meus irmãos, o povo de toda aquela região, sabendo pela boca dos cuidadores de porcos o que havia acontecido, eles vão até lá então. Porém, não vão para lá com ânimo, não de forma gentil, não de forma receptiva a Jesus, porém unicamente de forma agressiva. Pois aquele homem, aquele judeu que pisou em nossa terra, chamado Jesus, tinha causado, afinal de contas, a morte de muitos porcos da nossa região. E mesmo quando eles chegam lá, até Jesus, e veem com seus próprios olhos que aquele homem que antes estava para lá e para cá sem descanso, estava calmo e sentado aos pés de Jesus. Ele, que antes estava afligido por demônios, agora estava livre do seu tormento. Aquele que desprezava a vergonha e as roupas estava totalmente vestido. Aquele que parecia um maníaco furioso estava em plenas posses da razão, do pensamento e da fala. Mesmo o povo vendo tantas coisas que deveríamos nos fazer repensar e louvar a Deus, tomados de grande medo, decidem expulsar Jesus de sua região. E assim, como aquele povo, meus queridos, hoje há muitas pessoas que desprezam a Jesus, o Salvador de suas vidas e de suas almas. E desprezam a sua santa palavra. E muitas vezes por causa de uma insignificante riqueza ou de uma propriedade terrena. Muitos o desprezam pensando que depois sobrará tempo para eles. Depois de aproveitarem a vida e a fartura dos seus lucros, aí sim, lá para o final da vida, quando forem idosos, aí terão tempo para se preparar para a morte e pensar em Jesus, na igreja, em Deus. Esquecendo que talvez o tempo da graça para eles terá chegado ao fim e eles terão perdido a única oportunidade de salvarem eternamente as suas vidas e suas almas. Por fim, irmãos, Jesus então, a pedido do povo, ele decide partir e voltar para a sua terra. Enquanto o povo queria que Jesus fosse embora, aquele homem que foi curado por ele pede para ir com Jesus. Ele quer se tornar um seguidor de Jesus, ele quer acompanhar Jesus o tempo todo. Porém, Jesus, ele tem uma missão muito especial para aquele homem que teve a sua vida transformada pela ação de Deus em sua vida. Da mesma forma como Cristo Jesus tem uma missão especial para mim, para você, uma missão para todos nós que tivemos as nossas vidas transformadas pela ação de Deus em nossas vidas. Jesus pede àquele homem que ele volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por ele. E em resposta a esse pedido, aquele homem, então, seguindo a ordem de Jesus, ele prontamente se torna um missionário naquela cidade e naquela região, proclamando e anunciando tudo que Jesus Cristo fez por ele. Jesus sabia que este homem seria uma grande testemunha para todas aquelas pessoas do amor e da misericórdia de Deus. Por meio dele, o ministério de Jesus se expandiria por toda aquela região gentílica. Mesmo Jesus não podendo permanecer naquela região, ele sabia que lá não ficaria sem testemunha, pois aquele homem testemunharia por toda a cidade as grandes coisas e as grandes obras e os grandes feitos que Deus havia feito por ele. Isso porque a sua fé não iria permitir que ele ficasse em silêncio depois de reconhecer os grandes feitos e as grandes bênçãos que Cristo fez por ele. Ele pensaria em falar tudo isso às pessoas ao seu redor. Irmãos, cada cristão recebeu em e por meio de Cristo Jesus muitos dons maravilhosos de Deus, tanto
para a nossa vida diária, para o nosso corpo, como também para a nossa alma. Por isso, sim, compete a cada um de nós que ama verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, assim como foi para aquele homem que teve a sua vida transformada, proclamar os grandes feitos que Deus faz por cada um de nós. O testemunho cristão, assim como a vida cristã, começa em casa. É nosso dever ser testemunhas de Cristo Jesus no lugar onde Ele nos colocou para estarmos. Independente se somos ou não os únicos cristãos no trabalho, no escritório, na faculdade, na escola, na fábrica, no ambiente das amizades ou da nossa vida, devemos sempre testemunhar e anunciar o amor e o perdão de Jesus às pessoas. Esse é um desafio que Deus diz a cada um de nós o seguinte: por onde você estiver, diga às pessoas com as quais você se encontra todos os dias o que eu tenho feito por você. Essa, meus amados, é a nossa missão como filhos de Deus. Essa é a missão da Igreja Cristã no mundo. Essa é a missão do Espírito Santo nesse tempo da graça e da misericórdia de Deus. Tempo esse que irá permanecer até a chegada de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos, jogando finalmente, eternamente, então, Satanás, seus demônios e os seus no abismo eterno, e levando então todos aqueles que amam a Jesus Cristo e permaneceram fiéis para a glória e para o seu reino eterno. Que o Espírito Santo nos use como seus santos instrumentos para anunciar esse perdão e esse amor de Jesus e preserve a nossa fé até a chegada desse dia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cantemos mais um hino. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenho a proteção real.
convido nesse momento a orarmos a nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade. Te louvamos porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos dessa vida. Acima de tudo, te louvamos pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a todos nós através da palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que Tu nos deste. Suplicamos que nos faça reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração Te sejamos infinitamente agradecidos e Te louvemos não só com os lábios, mas também com nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e finalmente ser recebidos no Teu reino eterno por Tua infinita misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua Igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz e vivam de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da Tua graça, para que Te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-Te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades de nossa pátria. Enche-os com a Tua graça, para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, Te suplicamos que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheças os Teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos também que protejas todos que viajam por terra, mar ou ar. Socorras todos que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaça as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas Tuas mãos paternas todos que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com Teu amor. Dá-lhes paciência no sofrer e por Tua graça liberta-os de toda aflição. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Convido a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço imensamente a mais essa oportunidade de estar aí com você, levando esse momento de reflexão, de louvor e meditação na palavra de nosso Deus. Reitero sempre que, para que precisarem, podem contar comigo. Se precisarem de uma devoção, de uma conversa, de um conselho, de um estudo bíblico, o que vocês desejarem, o que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Sintam-se completamente à vontade para vir conversar comigo. Estou aqui, meus queridos, de braços abertos para todos vocês. Mas eu continuo sempre orando para que o nosso Deus eterno, o Pai, Filho e Espírito Santo, continue abençoando, orientando e cuidando de cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém.